Oi, pessoal, boa noite. Então, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos ao ciclo de palestras online do primeiro semestre de 2022 do Grupo de Estudos Vexen. Meu nome é Stephanie e eu faço parte da organização do Vexen e hoje eu vou mediar esse nosso encontro. Então, em nome da Vexen, gostaríamos de agradecer o apoio da Agner União, uma das maiores empresas do setor farmacêutico veterinário do país. Então, alguns avisos importantes aos nossos ouvintes, né? O certificado vai ser emitido apenas para quem assinar a lista de chamada corretamente. Então, a gente vai disponibilizar ali no chat mesmo a lista de chamada. Então, fiquem atentos. E essa palestra vai ficar gravada no YouTube. Então, e fiquem à vontade também para fazer qualquer pergunta durante a palestra no chat mesmo, e elas serão respondidas ao final dessa palestra. Então, temos a honra de receber a nossa palestrante de hoje, que é a médica veterinária, professora doutora Bruna Fernanda Firmo, que irá falar sobre o manejo de feridas. Então, atualmente, a professora doutora Bruna Fernanda Firmo, ela é professora substituta da Universidade Federal do Paraná, campus Curitiba, e é responsável pelo setor de oncologia de cães e gatos. A professora possui graduação em Medicina Veterinária pela Unesp e realizou também a residência em Cirurgia de Pequenos Animais pela FMVZ Unesp, campus de Botucatu. Apresenta também especialização em Oncologia Veterinária pelo Programa de Pós-Graduação Lato Sensu de Botucatu, FAJIB. E é mestre e doutora pelo Programa de Cirurgia Veterinária na área de Oncologia Veterinária pela FCAV Unesp, campus de Jaboticabal. Então, olá, Bruna, obrigada por aceitar o nosso convite, passo a palavra a você e fique à vontade e tenham todas uma ótima palestra. Obrigada, boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer imensamente o convite, né, a toda a comissão organizadora do Vexen, especialmente ao professor Juan também, pela confiança em estar aqui hoje passando um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Então, né, como já teve a excelente apresentação, né, eu já vou pular essa parte, que eu não gosto muito de ficar também falando de mim, né, e não esquecer também, né, de agradecer aos patrocinadores, a Agner União, né, uma empresa que sempre está indo em parceria com as universidades, independente de onde eu estou, eu sempre vejo eles com muita presença, seja na pesquisa e seja em extensão, e isso é extremamente importante para que a gente tenha condições de proporcionar eventos de qualidade para vocês, né? Então, agradeço imensamente, além da ótima qualidade dos produtos. Bom, pessoal, separei em alguns tópicos, né? E eu vou tentar controlar um pouquinho aqui o tempo também para não ficar muito exaustivo. E fico à disposição, né? Com qualquer dúvida. A única coisa que eu não consigo enxergar o chat, então se quiserem, porventura, interromper também durante a transmissão, né, meninas, vocês podem me interromper para fazer, ou ao final a gente pode fazer as perguntas sem problema nenhum. Então, vou começar com a parte da introdução, a classificação das feridas, o atendimento ao paciente, né, quem já viu palestra minha sabe que eu gosto bastante de integrar as disciplinas, porque às vezes, se eu só falar de ferida, eventualmente, quando vocês receberem um paciente, eventualmente com uma ferida por trauma, vocês não lembrem o que é prioridade, né? Então, obviamente, nesse grupo de estudos, se vocês assistem todas as palestras, eu acho que vocês não vão esquecer, né? Mas é sempre importante a gente comentar um pouquinho e algumas particularidades também. Depois a gente tem a parte do planejamento terapêutico de feridas, né? Nem sempre é tudo a mesma coisa, né? Esse é um tema que é bem interessante porque ele é muito negligenciado. Às vezes, ele é simples, mas para a gente fazer com que ele seja simples, a gente precisa ter conhecimento, né? E a gente tem passado aí no pós-pandemia por uma questão também de restrição, eventualmente, de tempo, né, em algumas universidades. Então, a gente acaba tendo que passar um conteúdo muito extenso num tempo muito curto e acaba ficando superficial demais, né? Então, aproveitem as palestras, esses eventos, para a gente poder falar um pouquinho mais detalhes. Não tem como a gente não citar rapidamente, né, alguns princípios de cirurgia reconstrutiva, porque ele pode estar incluído no manejo da ferida, né, e, inclusive no nosso planejamento terapêutico. Eu vou tentar passar alguns casos clínicos para vocês,
e depois nossas considerações finais. Eu gosto sempre de colocar uma frase para a gente começar a palestra, né? Porque esses eventos que a gente acaba fazendo, né, fora do horário da sala de aula, até na sala de aula, eventualmente, eu gosto de falar bastante sobre isso. Eu acho que a gente tem que ter bastante também, né, de conhecimento no dia a dia, né? Então, não basta a gente ter só o conhecimento e se a gente não tem, eventualmente, uma humildade, né? Então, essa frase de hoje é que ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. Então, vocês vão ver que tem muitas opções no tratamento de feridas e, porventura, sempre é interessante a gente ouvir experiências de outros, porque eventualmente pode ser que seja um caso que você não está habituado, mas você vai ter que pensar diferente, eventualmente um tutor mais carente, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos que podem ser até super caros ou até mesmo mais baratos, e a gente precisa ter esse discernimento quando a gente está atendendo ao público. Bom, então, em relação à introdução, né, ao nosso tratamento... Professora Bruna, licença, aqui não está aparecendo como compartilhada a apresentação, está só a tela mesmo do PowerPoint. Deixa eu ver. Ela não está compartilhando? Tá como se fosse, antes de colocar para apresentar. Deixa eu ver. Ah, tá. Tô vendo agora. Deixa eu tentar compartilhar de novo. Eu vou colocar a tela cheia, porque às vezes... Me avisa se tá dando certo. Tá como apresentação? Tá sim agora, prof. Obrigada. Obrigada. Então, vamos lá. Bom, então vamos para a parte da introdução, né, para ficar um pouco mais bonito para vocês. Eu sou uma pessoa perfeccionista, então vai ficar bem triste se eu visse só depois que não estava indo certinho para vocês. Então, vamos falar um pouquinho do tratamento de feridas. Então, uma das questões muito importantes é a gente classificar. Nem toda ferida, no mesmo estágio, digamos assim, né, das suas características, a gente vai tratar da mesma forma, né? Então, a gente tem que pensar em vários fatores para definir como que a gente vai fazer esse tratamento. E qual que é o nosso objetivo, né? É corrigir um defeito que pode ser funcional ou até mesmo estético associado. E aí a gente tem 3 grandes áreas, né? A parte da oncologia, não ia deixar de colocar como grande área, mas vocês vão ver muitos casos da oncologia aqui. Traumatologia, obviamente, e a dermatologia, porventura, traz algumas feridas e outras situações que eu vou trazer mais para frente para vocês. Então, antes da gente começar a falar das feridas, se a gente for pensar numa das causas, que é o trauma, a gente tem que pensar no paciente como um todo e muitas vezes a ferida é menos importante. Isso eu também falo na ortopedia, né? Às vezes os ortopedistas gostam de ir direto na fratura, mas por que ele fraturou? Eventualmente foi um atropelamento e às vezes do lado externo não tem tanta alteração, mas internamente ele pode estar com uma hemorragia ativa, né? Então a gente precisa ficar muito atento aos sinais e ao tempo, porque uma hemorragia ativa, por exemplo, cada minuto que passa, a gente vai perdendo chance de recuperar esse paciente, né? E como a gente sempre fala, alguns casos podem ser conservadores e outros casos cirúrgicos, e a gente tem que ter bastante critério para essa decisão, porque não adianta eventualmente eu tentar manter a pressão desse paciente que porventura está hipotenso, hipotérmico, se ele está sangrando, né? Se eu fizer uma prova de carga, um vasoativo, aumenta a pressão, aumenta o sangramento. Então a gente sempre fala, né, que é fechar primeiro a torneira. Não adianta eu querer encher a caixa d'água se eu não fechar aquela torneira, porque vai ficar vazando. E nem sempre eu consigo encher o tempo suficiente dependendo do tamanho desse vazamento. Porém, nem todos os sangramentos são cirúrgicos, né? Mas são, infelizmente, poucos os casos em que, de trauma em que a hemorragia estava contida já, né? Eu já peguei uma hemorragia esplênica parcial de um felino com eventração, era até um trauma, assim, se a gente for pensar em energia cinética alto,
mas ele foi feita uma indicação errada para a cirurgia, para o tratamento cirúrgico, porque ele não estava em hemorragia. Ele teve uma hemorragia, mas ele não estava com um sangramento ativo. Tinha uma eventração para corrigir, que era cirúrgico, sim, porém esse paciente estava muito desestabilizado. E ele, quando chegou, já chegou a ter uma parada cardíaca, e depois do procedimento cirúrgico a gente não conseguiu que ele mantivesse os parâmetros, né, após a anestesia. Então, era um paciente que hoje, né, se eu tivesse ali, era um trabalho em equipe, e eu era a residente do centro cirúrgico, então geralmente a gente, né, para não perder tempo, não fica checando as informações, mas a gente fez uma reunião e, né, a questão foi decidido que num próximo paciente desse jeito, talvez fosse melhor a gente ter certeza desse sangramento. E, né, às vezes tem uma questão muito simples a gente fazer, às vezes não tem ultrassom disponível, a gente pode fazer uma abdominocentese, né, a gente pode fazer uma toracocentese, e obviamente, antes disso, exame físico, né, e aí a gente seguir o ABCDE do trauma, sem querer pular as etapas, certinho? E a gente também frisar que o sistema tegumentar ele vai ser secundário. O máximo que eu vou fazer, num caso de emergência, se eu tiver uma equipe grande e que as prioridades já estejam atendidas, é proteger aquela ferida para evitar uma contaminação maior. Então, vamos falar como que a gente vai fazer a classificação das feridas, tá? Então, primeiro, a gente precisa definir qual é a etiologia. Então, a gente tem as incisões cirúrgicas, que, querendo ou não, também são feridas, né? Por mais que, geralmente, elas são de fácil manejo, a gente tem que lembrar que é uma ferida e a gente tem opções de como fechá-las. A gente tem as avulsões, as lacerações e abrasões, que geralmente são as traumáticas, né? Mas não só questões traumáticas, principalmente abrasões. A gente tem a parte de queimadura, ou a queimadura por irradiação, né? A gente tem uma complicação, por exemplo, de efeito da radioterapia, que pode causar queimaduras no corpo. Queimaduras não necessariamente vão ser queimaduras físicas, com fogo, por exemplo, né? Às vezes pode, ou com calor, né? Eu vou mostrar um exemplo aqui de um colchão térmico, que infelizmente causou uma queimadura, mas também pode ter uma erosão química, né? E aí a gente tem um tipo de lesão bem parecido. A gente tem os acidentes ofídicos, que são lesões que se o tutor trouxe logo no início, às vezes a gente não vê as alterações, mas ele começa a evoluir com o tempo. E lembrar, né, que no caso de acidente ofídico, o veneno, ele não é só corrosivo localmente, ele tem os efeitos sistêmicos, né? Então, sempre pensar num paciente como um todo. Por exemplo, a aranha marrom, que ela causa uma lesão bem feia, bem característica, e onde eu fiz a residência em Botucatu, a gente tratava na cirurgia. E a gente sempre comentava, né, que por mais que cirurgião, que é doido por operar, a gente tinha que lembrar que o manejo dessa ferida não era só a parte cirúrgica, também era a parte clínica, de avaliar qual que é a lesão renal que esse veneno pode ter causado. Então, não deixar de prestar atenção nessa parte sistêmica do paciente. As neoplasias, né, que eventualmente a gente pode ter um tumor ulcerado, né, então, ou até mesmo uma inflamação que causa uma ulceração. Eu vou mostrar um caso aqui para vocês de carcinoma inflamatório. E a gente, eventualmente, vai ter que tratar esse tumor como uma ferida aberta? Ou será que vale a pena fazer uma cirurgia de conforto se eu não conseguir, às vezes, se o caso não for cirúrgico, né? Porque na oncologia, nem sempre o caso é cirúrgico. Eventualmente, esse tumor já se espalhou pelo corpo, ele já está no seu último estadiamento, que seria a metástase à distância. E aí é uma doença sistêmica a gente trata sistemicamente, né? Eventualmente a quimioterapia é o principal tratamento atualmente. Mas, se o tumor está ulcerado, será que não vale a pena fazer uma cirurgia de conforto? Eu não vou estar objetivando o controle do tumor, mas sim dar um conforto para ele, diminuir perda, porque às vezes está com secreção, e diminuir também contaminação, porque uma quimioterapia ela é imunossupressora, e uma imunossupressão com uma fonte de contaminação não combina muito bem, posso levar esse paciente a sepse, né? E pior, às vezes eu não vou nem
reconhecer os primeiros sinais da sepse por conta da imunossupressão. Opa! E também tem o autotraumatismo, né? Então, porventura, o paciente ele começa a se mutilar, né? Geralmente por questões neurológicas, ele não está com dessensibilização, ou até mesmo, né, algumas lesões por pressão, né? Que é um paciente com lesão neurológica, ele também acaba tendo. Lesões por trauma seria mais uma abrasão, né? Quando um paciente tem um déficit neurológico, ele arrasta o membro e começa a ter lesão. Então, tem vários tipos de lesão. E a gente lembrar, se a gente não identificar a etiologia e não controlar essa etiologia, a gente não vai conseguir resolver essa ferida. Então, muitas vezes, eu sempre falo para os alunos, né? Tem uma ferida que não cicatriza, óbvio que eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Mas pensa em câncer, vamos fazer uma biópsia, né? Porventura, para a gente ver se por um acaso não tem um tumor. E o tumor, ele pode ser eventualmente a causa dessa lesão ou eventualmente uma consequência, porque ele está relacionado com o estímulo de processo inflamatório. E às vezes uma lesão crônica, ela pode malignizar, né? É muito comum aqueles animais brancos que têm aquela ceratite actínica, que é uma questão dermatológica, mas é uma lesão, uma reação inflamatória que ele tem na pele, que ao longo do tempo, mais cedo ou mais tarde, se não controlar essa causa, a gente vai ter o desenvolvimento de um carcinoma das células escamosas. Então, sem tirar a causa dessa lesão cutânea, o câncer, ele tendo uma lesão a longo prazo, o câncer ele vai ter chance de predispor. Alguns tipos tumorais, eles têm esse questionamento e outros não, tá? Então, aí já entraria na particularidade da oncologia. Eu vou passar, senão não paro de falar em oncologia, né? Bom, então a gente pode classificar em relação ao grau de contaminação. Então, a gente vai ter uma ferida limpa, que é aquele ambiente controlado, como uma ferida cirúrgica. A gente vai fazer a antisepsia da região, a gente vai usar material estéril, sem contaminação nenhuma, e a gente vai fechar de forma estéril. Então, é a menor chance de contaminação possível. Aí a gente vai ter uma ferida limpa contaminada, que é uma ferida que, por exemplo, ela teve um potencial de contaminação, né, eventualmente pelo tempo decorrido, né, então a gente vai ter um pouquinho mais de teor de contaminação nesse tipo de ferida. Tanto é que a gente acaba usando os antibióticos, né, no transcirúrgico e a gente repete, dependendo do tempo decorrido desse procedimento cirúrgico para evitar essa contaminação. A gente tem uma ferida contaminada, né, que é uma ferida que já tem uma infecção ali instituída, porventura, às vezes a gente fez um procedimento de trato gastrointestinal, trato geniturinário, e a gente pode ter tido alguma contaminação, né, então a gente já vai tratar como uma ferida contaminada. Ou uma ferida suja ou infectada, que a gente já vai ter os critérios, né, de uma ferida que está com uma infecção, que está desvitalizada, por exemplo, e daí é onde a gente tem o maior grau de contaminação. A gente tem o tempo de exposição também para considerar, né? Uma ferida até 6 horas, ela tem um menor risco de contaminação. De 6 a 12 horas, ela já vai ter um tempo de contaminação e acima de 12 horas tem um maior risco de contaminação, mesmo uma ferida limpa, né? Ela vai acabar sendo contaminada. A gente tem as particularidades, que são os fatores sistêmicos e também critérios de cicatrização desse paciente. Rapidamente, né, o fator sistêmico, por exemplo, a gente vai ter uma anemia. Se esse paciente tem uma diminuição do hematócrito, da hemoglobina, o que a hemoglobina vai fazer? Transportar oxigênio, certo? Se a gente não tem hemoglobina suficiente, esse organismo começa a trabalhar dependendo do grau dessa anemia, num ambiente anaeróbico. E aí a gente volta lá para a bioquímica e a gente começa a falar em ciclo de Krebs, que vocês amam, né? Vocês pensam que nunca mais vão ver bioquímica na vida, mas vocês vão ver muita bioquímica na vida. E é extremamente importante, porque se a gente for fazer uma revisão, a respiração aeróbica, que vai usar o ciclo de Krebs, a gente vai tê-la apenas se a gente tiver presença de oxigênio, não só o oxigênio, mas ele é o principal. E a gente vai ter, no final, o resultado dessas reações, 36 ATPs. Se a gente tiver ausência de oxigênio,
a gente vai para a via de respiração anaeróbica, que vai produzir muito menos ATP. E o pior, além de produzir só 2 ATPs, a gente vai ter produção de metabólitos tóxicos, como o lactato. Então, o lactato, né, em muitos centros de intensivismo, ele é um fator prognóstico, porque ele está mensurando o quanto esse organismo está trabalhando em anaerobiose. Então, ele é extremamente importante. Outro exame que é muito interessante da gente fazer é fazer uma hemogasometria, né, se estiver disponível. Se a gente for continuar na parte bioquímica, tudo isso vai levar ao quê? Uma hipóxia tecidual e vai levar à formação de radicais livres, estresse oxidativo. Para vocês pensarem numa forma, assim, um exemplo bem extremo de radicais livres, quando a gente tem uma torção gástrica, quando o cirurgião distorce, quem que tem que ser bom? O anestesista. Porque aí a gente geralmente causa uma síndrome de reperfusão. Aquele estômago torcido, ele fez com que aquele sangue ficasse estagnado no estômago. Tanto é que, dependendo do tempo, ele começa a necrosar, porque não tem oxigênio para as células. Elas começam a trabalhar na anaerobiose, e daí elas começam a produzir radicais livres, e quando a gente solta esses radicais livres, tem efeito sistêmico. E aí segura esse paciente vivo, né? Então eu falo que a cirurgia nem é tão difícil. É difícil o anestesista, ele tem que ser bom, né? Então é um exemplo, porque nem sempre a gente vai ter todas essas alterações sistêmicas que a síndrome da reperfusão vai trazer, por exemplo. Eventualmente a gente vai ter um estresse oxidativo subclínico, mas eventualmente ele pode trazer consequências na nossa cicatrização. Então, às vezes é importante a gente trabalhar um paciente antes, né? Lembrando sempre na causa. Vou dar de novo o exemplo do paciente oncológico. Às vezes a gente tem uma anemia que ela é causada pelo tumor. Pode ser uma síndrome paraneoplásica, pode ser por perda de sangue. E aí, se eu não tirar o tumor, que é a causa, eu não corrijo essa anemia. Então, às vezes, eu vou ter que trabalhar com um paciente anêmico. E aí eu posso trabalhar com transfusões de sangue, eventualmente papagemácia, com nutracêuticos que fazem modulação de óxido nítrico, como a arginina, tomando bastante cuidado que a arginina, o metabolismo do tumor também consome arginina. Então, geralmente, eu costumo usar após uma cirurgia reconstrutiva, que eu já tirei o macro do tumor, mas eu não uso muito tempo também. Então, a gente precisa saber as estratégias e identificar a anemia. Lembrando que nem toda anemia é responsiva a ferro, nem toda anemia é ferropriva. Geralmente, em torno de 15% das anemias em cães vão ser ferroprivas. A maioria vai ser anemia inflamatória. Então, não é só suplementação de ferro, tá bem? Inclusive, ferro em excesso, ele pode trazer mais estresse oxidativo. Reações de Phantom e tudo mais. Então, geralmente, ou um produto que não tenha ferro, se ela não for uma anemia ferropriva, ou ferro quelato, que daí a gente tem segurança nessas situações, tá? A gente tem outros fatores, como, por exemplo, a sepse, que pode evoluir para um choque séptico, né? Então, a gente precisa saber reconhecer. Também, CIRS, a gente tem que saber reconhecer os sinais para a gente não perder o paciente, ou a gente não ter uma ferida que não cicatriza, ou complicações cirúrgicas e uma cirurgia reconstrutiva, né? Então, o fator sistêmico é extremamente importante. E também tem outros fatores sistêmicos, às vezes algumas doenças podem fazer com que essa cicatrização seja deficitária. No caso, por exemplo, astenia cutânea, que também é chamada de síndrome de Ehlers-Danlos. Ela é uma situação em que a pele do paciente fica super elástica, né? Por isso que eu coloquei essa foto, e ela fica super frágil. Então, qualquer lesão, qualquer contusão, ele lesiona a pele e tem retardo na cicatrização. Tem outras alterações, como é uma síndrome, né, que acaba tendo uma alteração nas fibras de colágeno, na disposição e no diâmetro, a gente também tem frouxidão articular e outros sinais, né? Não é muito comum, né? Tanto é que a gente tem aqui esse artigo lá de Botucatu sobre essa síndrome que a gente fez de um cão e de um gato, mas existe, e a gente precisa saber que existe para poder suspeitar.
algumas particularidades, né, em relação principalmente à espécie. Então, a gente tem uma diferença anatômica entre a pele do cão e do gato e do ser humano. Quando a gente tem o cão e o gato, geralmente aqui, né, a gente tem uma artéria e uma veia associada. E essa artéria e veia, ela consegue nutrir um grande pedaço de pele. E eu consigo usar isso ao meu favor na cirurgia reconstrutiva. No ser humano, geralmente, eles não têm. Eles têm artérias e veias musculocutâneas que são, elas vão irrigar somente a região adjacente a ela. E isso complica muito mais um procedimento de cirurgia reconstrutiva, por exemplo, né? E aí eu preciso levar isso em consideração, né? Por que eu falo isso? Às vezes a gente se baseia muito na medicina humana para a gente, às vezes, fazer um tratamento novo e tudo mais. Porque a gente tem que saber as diferenças, principalmente anatômicas e metabólicas das espécies. O que é artéria e veia cutânea do tronco, né? Essas aqui são artérias de uma mastectomia e veias. Então, olha só que bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo pôr o apontador aqui. Olha só que bonitinho, né? Elas divulsionadas, e eu estou utilizando ela em um retalho de avanço. Eu faço a incisão, né, na mama, então, basicamente na linha média, e eu faço essa divulsão para lateral. E eu divulsiono bastante pele, e eu tento preservar elas o máximo possível. Para que, quando eu puxar ela e recobrir o meu defeito cutâneo, porque uma cirurgia oncológica eu tenho que tirar pele junto, né? Quando eu for recobrir esse retalho cutâneo, essas artérias, elas vão nutrir todo o meu retalho e eu vou ter uma menor taxa de complicação. Nem sempre a gente consegue utilizar, né? Depende muito da localização do tumor. Mas a gente usa a pele tanto utilizando as artérias e veias associadas, quanto sem as artérias e veias associadas. Eu vou só classificá-las no final também para vocês. E aqui também, né, a parte anatômica, a gente tem que saber exatamente aonde a gente tem essas artérias e essas veias associadas. Então, aqui a gente tem uma listinha de um livro mostrando todas as artérias e veias mais comuns. Na verdade, tem um pouquinho mais que essas, tá? Mais de curiosidade, não vou citá-las todas aqui. E aí a gente tem o tipo de fechamento. E cada tipo de fechamento a gente vai ter um tipo de cicatrização. Então, se for um fechamento primário, o que seria? Uma ferida cirúrgica, né? Eu junto os bordos de todas as camadas da pele. Eu vou ter um fechamento por primeira intenção, que vai fazer a cicatrização dessa linha. A gente pode ter o primário retardado, que daí a gente tem uma lesão que a gente pode fechar, né? Ela é uma lesão maior, só que a gente pode conseguir encostar todas as camadas e fazer o fechamento, ou a gente pode, que daí seria a primeira intenção, ou fazer por segunda intenção, que daí seria o quê? A gente não tem todas as camadas da pele, mas a gente vai ter um tecido de granulação que vai ter contração dos bordos para fazer uma cicatrização centrípeta, né? Então, de fora para dentro. E o secundário, que a gente vai fazer terceira intenção. Por quê? É quando a gente tem tecido desvitalizado. Então, primeiro eu preciso tirar todo esse tecido desvitalizado, e a gente tem algumas formas de fazer isso para depois fazer a cicatrização. Bom, atendimento ao paciente, né? Nessa palestra eu deixei bem resumido para a gente não esquecer de ter todos os dados clínicos, fazer uma anamnese minuciosa, todo o exame físico, e aqui no exame físico é extremamente importante para que a gente perceba as comorbidades, identifique a causa dessa lesão, né? Tudo que a gente já conversou até agora. E que a gente tenha suspeitas para fazer os exames complementares, né? Por exemplo, se for um tumor, eu preciso identificá-lo, saber qual que é, fazer o planejamento para poder dizer um prognóstico até dessa ferida. Eventualmente, se for um tumor, eu não vou falar para o tutor que ele vai cicatrizar, eu vou dar as opções. E nem sempre é uma boa opção, né? Depende de quanto que está evoluído esse tumor. Então, o manejo inicial vai ser classificar causa, grau de contaminação para instituir um planejamento. Então, a causa, eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, esse era aquele sarcoma, né, que a gente chamava de sarcoma vacinal, ou sarcoma associado a aplicações, né, porque nem sempre é só a vacina que pode estimular, que a gente tem em felinos, ele é super agressivo, né, então, olha o tamanho aí, 1/3 do tronco da gata. A gente fez
a remoção dele, e a gente teve que fazer a remoção, inclusive, do músculo longissimus dorsi, porque ele estava aderido, e a gente conseguiu fazer a junção. Vou conseguir fechar com um fechamento direto a pele daqui? Aqui não vou conseguir. Tem uma região muito grande de uma falha. Então, a gente fez a divulsão e confeccionou um retalho cutâneo. Esse retalho, a gente fez 2 lados de avanço, né? E avançamos uma borda a outra. Tem várias opções para a gente fazer, e isso a gente faz sempre no planejamento cirúrgico. Esse outro paciente aqui também com tumor, olha esse tumor bem ulcerado, né? Então, olha a região também não me ajuda muito. Região de face, eu não tenho margem para puxar muita pele, né? Como eu tive no tronco daquele gato anterior. E aí, qual foi a minha conduta? Na verdade, daqui no caso do professor Andrigo. Ele fez uma redução com quimioterapia, era um mastocitoma que tem uma boa resposta à quimioterapia, ele usou uma quimioterapia chamada lomustine e ele teve essa regressão, então ficou uma ferida cutânea e ficou um nódulo pequeno da lesão. Ah, eu vou deixar assim? Claro que não, é um tumor. Então, o professor conseguiu fazer a cirurgia, remover o linfonodo, mas a gente conseguiu ter um maior sucesso no avanço, né? A gente viu que a pele ficou um pouco repuxada, diminuiu um pouquinho a rima, mas ficou cosmeticamente e funcionalmente bem aceitável. E essa paciente, né? Que foi do meu projeto de doutorado. Olhem o tamanho desse tumor de mama, né? Vai quase até o joelho dela. E ulcerado, olha aqui um tecido amarelado, desvitalizado. Então, se uma paciente, ela não tinha evidência de metástase, então eu ainda conseguia pensar num tratamento para controlar esse tumor. Então, a gente fez o procedimento cirúrgico, né? E a gente conseguiu fechar, apesar do tamanho, com primeira intenção, a gente juntou os bordos e tranquilo, né? Aqui no pós-operatório a gente tem um pouquinho de tensão nessa linha, um pouquinho de desvitalização, né? A gente começou a ver que locais que não estavam tensos, não tinham ferida, começaram a aparecer algumas crostas, inclusive no membro onde a gente divulsionou pele para fazer o retalho. E essa paciente teve uma evolução desfavorável, apesar do tratamento da ferida. Ou seja, já falei para vocês, né? Suspeitem de tumor. Essa paciente evoluiu para um carcinoma inflamatório secundário, que significa que ele manifestou depois do procedimento cirúrgico. Infelizmente, é uma apresentação clínica super agressiva. Outra causa, queimadura. Essa é a mesma paciente anterior. Quando a gente fez o tumor de mama, em um dos retornos a gente começou a ver que teve falha, o pelo começou a cair e foi feita tricotomia. Ah, não acredito. A foto ficou embaixo. A gente fez tricotomia. E aí a gente conseguiu ver, né, tirando o pelo, que tinham lesões mais esbranquiçadas nessa pele. A pele já estava ficando desvitalizada. E tudo necrosou, né? Isso foi uma lesão de queimadura de colchão. Foi ali que ficou a foto. E aí a evolução, né, começou a formar crostas, aqui estava bem úmido, vocês conseguem ver pelo brilho da foto, né, estava com bastante exudato, secreção, e aqui já começou a secar um pouquinho, criar um pouquinho de crosta, a gente foi fazendo o debridamento, né, tirando esse tecido amarelado, ele tem que sair, senão ele retarda a cicatrização. Mas a gente vendo aqui, tem um pouquinho já de tecido de granulação, é esse tecido mais vermelho, róseo, que é um tecido que eu quero para fazer a cicatrização. Então, olha aqui, tecido de granulação e aqui a pele já tendo a contração dos bordos da ferida para o centro. Então, né, depende bastante da causa. Lembrar que, se a ferida não cicatriza, a gente não está tratando a causa. Que era, por exemplo, a paciente na lesão da mama, que era o tumor voltando ali com muita agressividade, infelizmente. E aí, quando a gente vai classificar, né, em questão de grau de contaminação, a gente fala sobre as fases da ferida. A gente tem fase aguda, fase necrótica, fase de granulação e fase de retração. E eu sempre brinco que é ao contrário de um semáforo, né, um sinaleiro aqui no Paraná, né.
O semáforo, quando tá vermelho, é que a gente tem que parar, tem que prestar atenção, né? O amarelo é quando a gente tem que prestar atenção, porque teoricamente é para parar, né? Mas a gente sabe que tem gente que acelera. Mas é aquele estado que a gente tem que ficar bem atento. E no verde é quando tá livre, que tá tudo tranquilo. No manejo de ferida é ao contrário. Quando tá verde, é quando a gente tem que parar e reavaliar, porque não tá bom. É uma ferida infectada, geralmente aquele cheiro fétido, né? E esse animal pode morrer, inclusive, de sepse, né? Eu preciso prestar bastante atenção nesse tratamento de ferida. Quando tá amarelado, ele tá desvitalizado, né? Então eu tenho que prestar bastante atenção, porque, igual naquela paciente da queimadura do colchão, se eu não tirar aquele tecido amarelado, eu não vou ter aquele tecido vermelho, que é o tecido de granulação, a fase de granulação. Para quê? Posteriormente tem a fase de retração, que é quando tem aquela contração dos bordos da ferida para o centro, né? Então, eu sempre falo que a gente tem que ir do verde para o vermelho. E se eu tô numa ferida vermelha e ela tá começando a ficar esbranquiçada, amarelada, eu tenho que prestar atenção. Alguma coisa não está certo, e aí eu tenho que reavaliar. Bom, quando a gente vai classificar, a gente vai instituir um planejamento. Eu vou fazer um fechamento primário, né, como uma ferida cirúrgica? Posso fazer. Será que eu consigo? Então, porventura, eu posso ter que me apoiar em técnicas de cirurgia reconstrutiva, né, como nesse caso. Ou será que olha o tamanho dessa lesão, né? Aqui, inclusive, vocês observem que tem uma cirurgia reconstrutiva, mas eu não consegui chegar, não consegui fechar tudo. Então, esse tamanho, será que ele vai conseguir fechar por segunda intenção? É um caso que eu vou mostrar para vocês no final, né? Na verdade, ele aqui nessa região foi terceira intenção, inclusive, que tinha tecido desvitalizado. Agora ele tá lindo, tá tecido de granulação, aquele tecido que eu quero. Eu posso, porventura, fazer uma reconstrutiva em cima depois. Então, falando do planejamento terapêutico, tenho que tomar decisões. Muitas vezes, o procedimento cirúrgico pode assustar, às vezes, o proprietário em relação a exames pré-operatórios, a custo. Só que a gente também tem que informar que um tratamento de ferida aberta, o curativo diário, às vezes 2 vezes por dia, ele é bem caro. Tem opções, às vezes, de fazer um curativo a cada 48, 72 horas, só que são curativos caros. Então, a gente economiza de um lado e gasta em outro. Então, às vezes, eu falo que o crime não compensa. Às vezes, se for considerado só custo, pode ser que fique o mesmo tempo. E se depende da causa, né? Eu sempre falo muito para os residentes o tempo entre o tratamento cirúrgico e uma quimioterapia, se o paciente tiver indicação de quimioterapia. Se eu demorar muito para fechar essa ferida, para passar para a quimioterapia, às vezes é o tempo do tumor recidivar. Então, será que não vale a pena eu fazer uma reintervenção para tentar fechar cirurgicamente? Aí eu consigo, às vezes, ganhar tempo, né? Então, cada caso vai ser um caso. Depende muito da causa dessa ferida. Bom, tem como que a gente vai fazer esse manejo? Inicialmente, a gente tem que fazer uma limpeza, né? Então, remoção de grandes sujidades, fazer uma tricotomia, porque não adianta a gente fazer a limpeza e deixar aquele pelo ao redor, que ele vai ficar com secreção ou com o fluido da minha lavagem e vai ficar úmido, vai inclusive predispor dermatite, proliferação bacteriana, vai ficar abafado, a gente vai lutar muito contra a umidade, né? Vocês vão ver aqui nos curativos. E aí fazer a lavagem depois dessa remoção dos pelos, para não ficar úmido. E aí a gente vai remover tecido desvitalizado, e a gente tem algumas formas de fazer isso, e fazer o fechamento, bandagens. Primeira coisa, que tipo de luva eu vou usar? Porque, por favor, usem luvas, né? Por mais que não seja uma zoonose, a gente tem que pensar em não contaminar, né? Então, a gente tem luva de procedimento, porém, a gente tem que pensar em manter o mais estéril possível. Só que, porventura, a gente vai ter que trocar essa luva estéril durante o meu preparo da ferida. Enquanto eu estou fazendo toda aquela tricotomia, remover sujidades maiores, eu estou encostando em
regiões contaminadas. Depois que eu fiz toda a limpeza, para eu fazer o curativo em si, eu tenho que trocar minha luva estéreo, tá? Então, sempre dê preferência para luva estéreo. E depois que a gente calça a luva estéreo, a gente tem que obedecer os princípios, né? Não adianta eu calçar a luva estéreo e pegar uma seringa contaminada. No paciente, eu tenho que ter pessoas me auxiliando para que eu não tenha que fazer isso, tá bom? Então, remoção de grandes sujidades. Principalmente em traumas, né? Às vezes o paciente foi atropelado, foi arrastado na rua. Geralmente tem pedregulhos, tem grama. Então, assim, é uma ferida bem nojenta. E a gente tem que tirar primeiro essas grandes sujidades, né? O macroscópico. Às vezes tem pelo. Então, a gente tem que sempre tirar o máximo possível dessa parte macroscópica. Aí a gente vai tirar o pelo ao redor. Como que a gente vai tirar? A gente tem a máquina de tricotomia e a gente tem o tricótomo com a gilete. Só que sempre prestem atenção, porque a máquina de tricotomia, se a gente for utilizar em regiões úmidas, com fluido, a gente vai estragar a nossa máquina. Então, eu sempre falo, eu gosto de tricotomia ampla. Pelo ali perto da ferida, perto do campo cirúrgico, todo dia eu falo que eu vou dar chilente, porque todo dia para mim não tá bom. E eu já falei para eles, quando vocês acharem que tá bom a tricotomia, aumenta. E mesmo assim eu reclamo. Hoje foi um dia que eu reclamei da tricotomia. Então, geralmente, na região mais afastada, eu tiro com tricótomo, com a máquina de tricotomia, porque é mais rápido, lesiona menos a pele, e quando tiver úmido, quando tiver com secreção, eu vou fazer com a lâmina de Gillette. Cuidado com aquelas lesões, né, microlesões que a lâmina de Gillette causa. E é uma dica muito importante, por exemplo, quando vocês vão fazer a tricotomia, às vezes cai o pelo em cima da ferida. Então, ou vocês cobram com uma gaze ou com gel estéreo, porque daí você removendo o gel, vocês tiram todo esse pelo que porventura caiu na ferida, tá? É um passo bem importante, vai te economizar muito agora na lavagem. A lavagem, né? A gente pode fazer uma lavagem com solução fisiológica, o Ringer lactato. Eu gosto muito de usar a agulha 25/8, 38, porque ela tem uma pressão muito boa que não lesiona as células. Então, eu coloco no frasco estéreo e eu vou apertando para ter uma boa pressão nessa ferida. E aí, ela vai ter o princípio de remoção dos debris e também redução mecânica do número de bactérias. Na primeira lavagem, geralmente eu uso algum antisséptico. Então, aí eu posso ter a clorexidina, a gente pode ter também o PVPI. Lembrar que a gente vai ter concentrações diferentes. Geralmente, na primeira lavagem, eu não pego muito no pé, mas se eu for continuar usando os antissépticos, eu vou fazer uma diluição de 0,05 a 0,1 de clorexidina e o PVPI eu também vou ter que fazer uma boa diluição, que geralmente ele vem a 10%, né? Então, pelo menos aí 2% já ficaria uma boa proporção. E aí, além de remover os debris mecanicamente, redução de número de bactéria mecanicamente, também tem o efeito antimicrobiano antisséptico do produto. Água oxigenada. Eu não gosto muito, né? Ele também vai diminuir, ter o efeito antisséptico antimicrobiano, mas eu não gosto muito, apesar dele ter uma boa efeito das bactérias anaeróbicas. Mas por que eu não gosto? Ele é tóxico para fibroblasto, então ele retarda a cicatrização, assim como a clorexidina e o PVPI muito concentrado. Remoção de tecido desvitalizado. Nessa parte eu posso fazer de forma física, né? Então olha aqui, esse tecido enegrecido tá até soltando, né? Não preciso nem muito da tesoura. Às vezes está tão desvitalizado que o animal nem sente. Mas, obviamente, né, vou fazer uma analgesia, porque nesse caso eu não vou tirar só o excesso, eu vou tirar bastante para que eu tenha uma boa cicatrização. Mas, porventura, se eu for fazer de forma química, eu poderia até tirar essa parte que o animal não sente, que está totalmente desvitalizado. E aí eu faço o uso de, por exemplo, a colagenase, que é uma pomada que vai fazendo a digestão desse tecido morto e vai sendo removido através de um curativo aderente, tá? A gente vai falar sobre os tipos de curativo. Aí, fechamento, né, dos curativos. Eu posso fechar de forma cirúrgica ou deixar uma ferida aberta e fazer os curativos para cicatrização.
O objetivo de um curativo vai ser acolchoar uma região anatômica. Vai promover também proteção contra agentes externos, a absorção de secreções, porque uma ferida úmida ou com sangue é bom para as bactérias, elas que vão fazer a festa ali, porque elas vão proliferar. E também, porventura, vou fazer aquele desbridamento do tecido necrosado. Então, aí, eu tenho aderente e não aderente. Qual que é a diferença? A gente tem ataduras, né? Então, aqui, compressas de gase hidrófila, né? Elas são aderentes. Aquelas gases comuns que a gente tem. Ela vai aderir no tecido. E aí, eu vou usá-las quando? Quando eu tenho um tecido desvitalizado. Conforme eu vou fazer a troca desse curativo, eu vou ter o tecido que está morto, vai sair junto com o curativo. Se eu tiver aquele tecido rosa, avermelhado, que é o tecido de granulação, aquelas células estão viáveis, então eu não quero de jeito nenhum lesioná-las. Aí eu vou usar matadura tipo rayon, que aí eu vou colocar, na hora de eu trocar, ela não vai remover células. Ou, se eu não tiver de jeito nenhum, eu posso usar, por exemplo, um gel estéreo, mas quando eu comprimir, ele vai acabar aderindo com uma gase normal, né? E lembrem-se, sempre estéreo. Eu não vou fazer um curativo com material aberto, contaminado. Aí os tipos, pode ser absorvente ou não absorvente. Como que eu vou fazer isso? A segunda camada, tá? Em cima da gase, por exemplo. A gente tem o algodão hidrófilo e a gente tem o algodão ortopédico, que é o hidrófobo. O hidrófilo, ele vai absorver líquido. Eu vou usar quando eu tiver secreções. Quando essa ferida já não tiver mais secreções, eu vou usar o ortopédico, que é o hidrófobo, que ele não vai absorver secreções. Então, aqui, né, a gente tem a conduta. Se eu tiver uma fase inflamatória aguda, eu vou fazer um curativo bem acolchoado, e eu vou ter o objetivo de absorção. Se eu tiver na fase necrótica, eu vou fazer um curativo aderente. Geralmente a necrótica ela vai ter bastante secreção, então eu também vou usar um algodão para fazer bastante absorção. E quando eu tiver tecido de granulação, eu vou usar um curativo não aderente, e eu não preciso ter um algodão absortivo, porque geralmente eu não tenho secreção, eu só tenho que tomar cuidado para que não saia, não entre, na verdade, umidade do meio externo para o meio interno. E aí, então, vamos pensar nas camadas. Eu tenho uma camada de contato, ou primária, uma camada intermediária ou secundária, que daí eu vou escolher se vai ser absorvente ou não, e tem uma camada externa ou terciária, que vai dar sustentação a esse curativo. Aqui tem muitos produtos, né? A gente não vai poder falar com detalhes de cada um deles, mas aqui tem a gase, que eu já falei que é aderente, e gase não aderente. Entre a gase e minha ferida, eu posso optar por colocar uma pomada, algum meio, né, algum produto. Então, por exemplo, aqui eu gosto muito, se a ferida está com secreção, usar um carvão ativado, né? Na verdade, eu gosto do Captor, tem carvão ativado, zeólita e caolin. Ele é um pó. Eu posso colocar o pó direto na ferida e terminar o meu curativo, porque como a ferida ela tá com secreção, ele vai ficar úmido de qualquer jeito. E como ele absorve secreções, ele vai diminuir essa umidade em contato com a ferida. Então, eu gosto bastante. E a gente tem outros produtos, tem o furanil, tem pomadas com antibiótico, tem a própria colagenase, que vocês já conhecem para fazer debridamento químico. E a gente pode optar por colocá-las ou não. Quando eu vou usar pomadas, eu sempre sou bem clara. Entre as trocas de curativos, tem que ser removida muito bem para não ficar pomada remanescente. Ou seja, às vezes o animal não é cooperativo. Se é para ficar resto de pomada, eu prefiro nem colocar. E dependendo da situação, atrai muito o animal, o cheiro da pomada pode atrair muito o animal para ele querer lamber, vai estar com um curativo, vai estar com colar, vou falar isso no final, mas ele vai ser atraído. Então, às vezes eu prefiro só um curativo limpo, que tá ótimo. A gente tem alguns produtos mais avançados, né? Adesivo cirúrgico, né? Sonho do cirurgião, a gente pode comprar, eles são descartáveis. E eles fazem, além do selamento, eles fazem camada de antimicrobiana, né? Esse, por exemplo, o Surgisil Stylus, ele tem a propriedade antimicrobiana.
A gente tem curativos, por exemplo, de alginose de cálcio, que ele vai ter uma absorção desse exudato, ou o próprio curativo com carvão ativado. Então, esses curativos, eles são mais práticos do que você ficar polvilhando, né, o captor por cima, só que são mais caros. E a gente tem o hidrogel, que pode ser em curativo, né, olha só essa membrana transparente, ou em gel, em pomada. O hidrogel, ele pode ser usado em várias fases da ferida, e ele tem um tipo de aplicação para cada um deles. E dependendo de como eu vou usar, é o curativo que eu posso deixar 48 horas até 72 horas. Obviamente, se eu tiver a ferida com tecido de granulação super limpa. Camada intermediária ou secundária. Já mostrei a diferença entre os algodões, e uma dica boa, eventualmente, é usar absorventes. Ou tapete higiênico, se for uma ferida muito grande, né? A gente pode utilizar também, o pessoal de grandes animais usa bastante. E a camada externa, que ela vai ser de sustentação. Eu vou usar uma atadura de crepe, um esparadrapo ou um V-trap, né? Aí não vai ter tantas mudanças, né, na sua configuração. Ela precisa fazer o quê? Manter firme e manter no lugar, né? A atadura, o curativo, ele não pode ficar soltando. Às vezes, em membro, eu tenho que passar a atadura em volta do corpo para fixar melhor, ou grudar um esparadrapo no pelo do paciente, né? Então, a gente tem que fazer nessa camada o quê? Garantir que ela não se movimente. Bom, cirurgia para o tratamento de ferida, né? Quando que é necessária essa cirurgia? Eu tenho que tomar essa decisão. Tem suas vantagens e suas desvantagens também, né? Geralmente, paciente oncológico eu considero bastante se eu precisar fazer um tratamento quimioterápico, né? Lembrando que o tratamento quimioterápico, ele vai atuar nas células que estão em mitose. E aí, eu preciso de mitose, divisão celular, para fazer a cicatrização. Então, como ele é tóxico para esse tipo de célula, a ferida não cicatriza. Por isso que eu preciso pensar, será que vale a pena eu acelerar meu processo de cicatrização com uma cirurgia? E aí eu preciso saber qual o momento ideal para fazer isso, né? Não adianta eu ter uma ferida necrótica e aí querer fazer uma cirurgia em cima disso. Eu preciso primeiro tratar, tirar essa contaminação, esse tecido digitalizado, e quando eu tiver um tecido de granulação bonitinho, a gente faz. E eu também preciso saber como criar essas condições. Então, como que eu chego nesse tecido de granulação, né? Esse tal tecido de granulação é o nosso objetivo, independente se eu for fazer um procedimento cirúrgico para fechamento secundário, ou for fazer por terceira intenção, né? Segunda ou terceira intenção. Rapidamente, os princípios de cirurgia reconstrutiva. Então, ponto-chave é a vascularização e a ausência de infecção, tá? Então, aqui de novo, né, a vascularização preservada. E a gente pode também, né, se basear em princípios de cirurgia reconstrutiva, e a gente tem um livro que tem várias técnicas, várias opções, que é bem interessante para quem quer seguir essa área. Rapidamente, só para vocês saberem, a gente tem 3 tipos de retalhos, né? A gente tem os retalhos de padrão axial, de padrão subdérmico e os enxertos. O de padrão axial é quando tem presença de artéria e veia associada. Lembra que eu falei lá no início, aquelas artérias e veias associadas e as principais delas no corpo do cão? O padrão subdérmico é como se fosse humano, que daí eu não vou ter essas artérias e veias associadas. Eu vou ter um pouco mais de restrição na sua confecção, no seu tamanho, por exemplo. Em geral, os retalhos de padrões axiais são mais longos, depende do quão calibrosa e longa vai ser, quão extenso vai ser esse vaso que eu vou utilizar em questão. E o padrão subdérmico, geralmente eu vou cortar 3 lados e eu vou deixar uma base. Então, é quando a gente pega a palha de um lado e gira para o outro, né? Então, o axial também vai ser dessa forma. O enxerto é quando eu tiro um fragmento livre. Então, por exemplo, eu tirei do tronco, que é uma região que geralmente tem bastante pele ali do flanco, e coloquei distal de membro. Obviamente, como eu vou cortar toda a vascularização desse tecido, porque eu estou passando de um lugar para o outro, então não tem como eu preservar a vascularização, é o tipo de retalho que mais tem complicação cirúrgica. Eu preciso lembrar de linha de tensão, por quê? Eu sempre falo para lembrar da zebra. Se eu fizer a incisão de forma errada, perpendicular a essa linha de incisão, de tensão,
a tendência vai ser distrair essas laterais. Então, eu vou ter muito mais tensão na hora de fechar. Então, sempre que eu puder, eu faço a incisão paralela às linhas de tensões. Aqui, só revisando, né, as principais artérias que a gente utiliza nos retalhos de padrão axial. E alguns detalhes, né? Por exemplo, ponto simples interrompido, a gente não deixa aquele pontinho pequenininho bem na bordinha da ferida, a gente deixa um pouquinho a mais, a gente não deixa ele muito apertado também, por quê? Depois, mesmo uma incisão cirúrgica, a gente vai ter edema na primeira fase da cicatrização. E se nesse edema o ponto ficar apertado, ou se eu já deixei apertado antes, o que acontece? Vai causar estenose e vai ter hipóxia. Eu tenho maior chance de complicação, principalmente se forem outros tipos de pontos, né? Então, o ponto simples interrompido é o que menos causa essa estenose, por isso que é o que a gente utiliza, mas eu vejo que muito cirurgião aperta, e não é bom. A gente tem a sutura tipo Swift, né? Que ela é invertida, a gente deixa o nó para baixo, eu gosto muito de utilizar ela. Se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar aqui o centro cirúrgico, vocês vão ver a gente utilizando bastante no serviço de oncologia. O cirúrgico, por favor, colar protetor, curativo ou roupa cirúrgica e, às vezes, tem que manter o paciente restrito. Bom, alguns casos clínicos. Esse daqui bem simples, né? Um caso clínico em que eu fiz um retalho. A gente chama de retalho rotacional, né? Então, essa pontinha estava mais para cá, eu faço a incisão e rodo ela para cá, né? Não vou falar com detalhes as técnicas, senão não dá tempo. Mas para vocês verem o pós, aqui é 72 horas depois, a gente começa a ver que tem pontos enegrecidos. E, vou dar um spoiler, geralmente a pontinha do retalho aqui tem esse tipo de necrose, né? Na verdade, quando a gente vê essa coloração, a gente fala, não vai pegar 100%. E dito e feito, os pontos enegrecidos foi aonde a gente teve perda daquele tecido, e aí a gente teve que esperar fechar por segunda intenção, e tá tudo bem. É super tranquilo, principalmente na ponta. Esse é um caso, né, pra gente finalizar, que eu não encontrei todas as fotos. Ele era um gato que foi atropelado, e ele teve muita laceração de membro. Aqui tá no meio do caminho. Então, aqui já tem um tecido de granulação, e vocês percebam que já foi feito um procedimento cirúrgico, né? Então, olha aqui o quanto que a gente teve que fazer de sutura e de retalho. A gente utilizou o retalho utilizando a glândula mamária dele, tá vendo? Aqui a incisão do tecido doador, e a gente rotacionou ele, eu fazendo a mão aqui como vocês estivessem vendo, né? Rotacionou ele para essa porção caudal do membro. Porém, não foi... E aqui também do outro lado. Do outro lado também foi feito, mas não teve pele suficiente para fechar do membro inteiro. O que eu vou fazer? Será que essa grande área vai fechar por segunda intenção? Geralmente, quando a gente espera por segunda intenção, essa pele também fica muito mais fragilizada, muito mais delgada, e a gente não queria isso para esse paciente. Então, a gente esperou formar tecido de granulação e a gente foi entrar em procedimento cirúrgico. A gente usou um retalho de padrão axial, que é das artérias caudais. Então, a gente fez o quê? Marcamos aqui, né, como que a gente ia fazer, fez uma caudectomia. Ih, fora de ordem. Repetindo. Aqui. Caudectomia. E aqui, olha só que bonitas artérias caudais, né, preservadas. E aqui a gente removeu, infelizmente, né, é uma caudectomia que dá dó de fazer, mas precisamos dessa pele. A gente removeu aqui a cauda e a gente rotacionou esse tecido para a gente conseguir fechar. Ó, aqui a gente fez o fechamento da parte lateral e o fechamento da parte medial do membro. E esse é o pós-operatório. É um retalho que teve um pouquinho de deiscência? Teve. Esse amarelado é rifocina que a gente passava na época. A parte interna. Mas ele pegou super bem. Assim, para o desafio que era, foi muito bom. Foi a professora Valéria lá de Botucatu que fez, né? A fonte ficou coberta. E aí, as considerações finais. A avaliação geral do paciente. Vou sempre bater na tecla. A, B, C, D, E do trauma. É um paciente que
A ferida a gente pode ver depois. Se ela contaminar, a gente controla a contaminação, mas um sangramento, um pneumotórax, ele pode levar ao óbito em horas. Então, é prioridade. Nunca esqueçam disso. E sempre que tenha, nunca descartem a possibilidade do trauma. E às vezes, a gente sempre falava assim, por exemplo, gato é muito pequeno, a gente sempre fazia o raio-x de tórax, porque a chance de eu, na ausculta, achar que não tem nada, mas ter uma contusão pulmonar, no mínimo, é muito alta. Óbvio, né? Um pneumotórax, eu vou detectar se tiver maior fusão, até um hemotórax, eu vou conseguir auscultar alguma alteração e, obviamente, eu vou fazer um raio-x ou vou fazer uma toracocentese se eu não tiver disposição rápido, né? Eu falo muito aqui, não fiquem esperando exames. Tenham que ser bons, independente do exame. Se tiver, melhor. Mas se for demorar e for colocar a vida desse animal em risco, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem nas nossas mãos no momento, tá? A avaliação da ferida. Falei vários critérios de avaliação e classificação de ferida. E, gente, a gente vai instituir um planejamento terapêutico e a gente vai acompanhar essa evolução. Vocês viram, né, o caso do Bimbim, aquele último gato, a gente fez um planejamento cirúrgico e a gente tem que fazer um segundo planejamento cirúrgico para fechar. Às vezes a ferida começa a... Lembra do sinal? Tá tudo bem, mas ela começa a desvitalizar, posso pensar, opa, o que está acontecendo? Será que está tendo contaminação na troca de curativo? O que está acontecendo? Esse paciente está com condições de cicatrização? Aí eu checo nutrição, checo metabolismo, checo doenças secundárias, né? Eventualmente ele pode estar em CIRS, CID, sepse, né? Eu preciso checar todos esses parâmetros porque pode ser que uma ferida que não cicatrize esteja dando indício de que algo metabolicamente não está bem. E se eu precisar, eu vou reintervir. Vou mudar a minha conduta. Sempre conversando com o proprietário, né? Então, né, se vocês tiverem dúvidas, eu fico à disposição. Gostaria de agradecer imensamente. Eu não troquei o e-mail, esse é meu pessoal, mas tem também o meu e-mail aqui da UFPR, que vocês também podem ficar à vontade para entrar em contato, Instagram, e eu fico à disposição para tirar as dúvidas e também, porventura... se vocês precisarem de algo futuramente, também fico à disposição. Pessoal, agradeço imensamente a atenção de todos vocês. Tentei fazer aqui em 1 hora, mas eu acabo falando bastante, né? Acabou passando um pouquinho do tempo, mas eu fico à disposição para as dúvidas. Oi, professora. Oi, pessoal. Então, muito obrigada, professora, pela sua disponibilidade de tempo para nos ensinar sobre esse tema tão importante. E também agradeço por essa palestra que foi muito, muito boa mesmo. E a gente teve muita pergunta. E eu vou projetar, então, aqui elas. Então, a Angelina, ela perguntou: é verdade que só pode usar colagenase em tecido necrótico ou só nos bordos da lesão, não podendo deixar fechado ou passar em tudo? Então, Angelina, obrigada pela pergunta. A colagenase, ela é uma pomada que, teoricamente, a ação que eu quero dela é no tecido necrótico, né? Então, depende muito. Se for uma ferida tão grande como a do Bimbim, aí sim eu não tenho necessidade, porventura, de passar na ferida inteira, só onde está desvitalizado ou necrótico, tá? Mas se é uma ferida pequena, que 1 milímetro ali de bordo, que tá com tecido de granulação, aquela lesão da queimadura de colchão, teve uma hora que vocês veem uma transição entre tecido necrótico e tecido de granulação. Ali, se eu puder, eu vou passar só no tecido necrótico, mas eu não fico paranoica, tá? O importante é eu trocar o meu tipo de curativo depois que eu tirei todo o tecido desvitalizado. A Luísa, ela perguntou: pode falar um pouco sobre usar açúcar para estimular o tecido de granulação? Luísa, tinha certeza que ia surgir essa pergunta, né? O açúcar, né? Qual que é a função dele, né? Ele tem uma função osmótica, mas ele também tem uma função que é como se fosse de uma esfoliação. Então, por isso que a gente sempre usa o açúcar cristal. Antigamente, a gente usava muito o furanil, furancina, que a gente tinha
com açúcar cristal. Eu gosto, né? É um curativo barato, porém tem que tomar muito cuidado, porque o açúcar ele vai ser bactéria, vai ser substrato para as bactérias. Então, tem que trocar no mínimo 2 vezes por dia e tem que tirar todo o açúcar, toda a pomada, né? Então, por conta desses cuidados, eu tenho uma restrição bem grande em passar para todos os casos. Na minha residência, a gente usava em todos. Mas, às vezes, aparece um tutor carente que eu vou pensar sim em utilizar, né? Eu só daí vou fazer sempre de forma hospitalar para eu ter controle, porque para o tutor, se a gente fala 2 vezes por dia, ele faz uma, se a gente fala 3, ele faz 2 ou 1. Então, a gente tem que ter certeza que foi feito e a gente tem que ter confiança na equipe, né? Eu já vi pacientes internados que ficaram final de semana inteira, a hora que eu abri o curativo, era verde e podre, cheiro pútrico. Então, assim, o paciente tinha uma fratura de coluna. Então, claro, não é uma prioridade, né? Mas às vezes eu falo tanto do ABCD, do trauma, mas depois que ele está estabilizado, a gente tem que sim dar atenção para as feridas. Então, se é isso estava internado, né? Não posso nem falar que colocar a culpa no tutor, mas se tem a possibilidade de não trocar a cada 12 horas, no máximo estourando, eu não faço. Então, a próxima pergunta. A Paloma perguntou: a clorexidina não seria citotóxico para essas feridas abertas? Teria outro produto que poderia ser utilizado? Muito obrigada, Paloma, pela pergunta, porque vocês perceberam que eu falo demais, né? Mas eu tento dar uma acelerada quando eu percebo que eu estou passando do tempo. Se é uma ferida limpa com tecido de granulação, eu não vejo necessidade de a gente utilizar, né, algum produto. Só solução fisiológica, fazendo um curativo estéreo, já está ótimo. Eu preciso manter limpo. Pronto, acabou. A gente tem muita mania de passar pomada, às vezes até antibiótico oral. Quando eu estou com tecido de granulação, eu não preciso usar antibiótico oral mais, porque eu não tenho contaminação. Eu só vou voltar a usar se ele começar a desvitalizar. E geralmente ele vai fazer isso se eu tiver qualquer contaminação. E aí não tem por que usar clorexidina. Se eu for usar, eu uso geralmente na primeira ou nas primeiras, enquanto tem uma ferida contaminada, desvitalizada, mas se eu for usar, lembra a concentração que eu falei? Eu gostava muito de usar 0,05, eu até falava que era para benzer, que é bem diluído, e eu tinha que diluir, inclusive, na solução fisiológica e entregar para o tutor, porque eu não conheço o comercial de 0,05. De 0,1 tem. Se vocês forem ver, por exemplo, a própria Gener tem um que é de 1%, que é indicado para limpeza de feridas. Eu acho muito concentrado, porque o clorexidina é tóxico para o fibroblasto, então ele vai retardar um pouquinho. Aí, geralmente, eu pego um pouco do produto deles e aí eu diluo, faço a conta. Se eu tenho a concentração de 1% agora, quanto que eu tenho que fazer a diluição para chegar em 0,1%, né, que daí seria uma parte para 10, ou em 0,05, que seria uma parte de clorexidina para 20 de solução fisiológica. E aí, a gente não tem problema de ser tóxico para o fibroblasto, mas é extremamente importante a gente pensar dessa forma. A Angelina perguntou também o que fazer quando há deiscência de sutura cirúrgica, por exemplo, de laparotomia exploratória, mastectomia e castração de fêmeas. Perfeito, Angelina, né? Tipo, adoro falar da cirurgia. Quando a gente tem deiscência de sutura, ou a ferida ficou tensa na hora da gente fechar, ou teve alguma contaminação, né? Se for cirurgia de fechamento direto, né? Não uma cirurgia reconstrutiva, porque daí a reconstrutiva tem a questão da vascularização, lesão, vários fatores, né? A mais. Então, eu sempre penso nessas causas para ver se, por exemplo, eu não estou comendo bola. Será que eu contaminei meu procedimento cirúrgico? Né? Às vezes foi uma cirurgia de trato gastrointestinal, então eu preciso checar sistemicamente, porque se a ferida teve deiscência, imagina lá dentro. Será que esse paciente pode estar com peritonite? E eu hoje mesmo comentei sobre
Às vezes a gente usa tanto analgésico, né, porque a gente não quer que o paciente sofra e a gente esquece, porque peritonite vai dar abdômen agudo. E eu, infelizmente, tive um paciente na residência que tinha peritonite e a gente não se atentou pela peritonite porque, não tá com abdômen agudo, mas ele estava usando analgésico. Não estou dizendo que é para tirar o analgésico, pelo amor de Deus, o analgésico estava perfeito para o paciente. Mas eu tenho que checar outros parâmetros, temperatura, se tem abalamento, né? Então, fazer a percussão abdominal e fazer os exames complementares, né? Não comer bola nisso daí. Se tem deiscência de sutura e for uma região pequena, depois que eu procurei sobre a causa, né? Se for oncológico, pode ser uma recidiva. Eu vou pensar em fazer por segunda intenção, porque é pequenininho. Como aquele retalho, deu uma pequena necrose, e aí eu deixei por segunda intenção. Se for grande e importante, aí eu vou fazer uma reintervenção. Aí eu posso fazer, às vezes, uma associação de um procedimento reconstrutivo, né? Então, depende de caso a caso. Aí, no caso de mastectomia, geralmente, sim, das pessoas que eu já acompanhei fazendo mastectomia, geralmente eu faço uma sutura muito mais reforçada internamente. E eu nem faço sutura de pele, por exemplo, porque eu já tirei toda a tensão nos planos subjacentes. E aí eu falo, ponto de pele ali para mim não vai fazer muita falta, porque se eu tiver tensão, se eu tiver rompimento de algum ponto interno, não é o ponto de pele que vai segurar muito, vai aguentar, porque ele geralmente é fino. Então, se tiver uma deiscência grande, provavelmente a pessoa fechou muito rápido, não eliminou toda a tensão. Dificilmente vai ser pela sutura em si, né? Pela parte da pele em si. Geralmente é embaixo, nos planos subjacentes. Não sei se ficou claro. O Alexandre perguntou: indica alguns livros para estudo de manejo de feridas e cirurgias reconstrutivas? Sim, Alexandre. Cirurgia reconstrutiva, na verdade, no Brasil, a gente só tem aquele livro do professor Andrigo, do Jorge Castro, do Rupes e da professora Josiane. A gente tem internacionais, né? Tem o Pavletic, que é super famoso, inclusive nos cursos de cirurgia reconstrutiva, muitos deles que o professor Andrigo organizou, o Pavletic veio até o Brasil. De manejo de feridas, eu não sei um específico para isso, não me vem agora a cabeça. Mas, geralmente, quando a gente tem os livros de cirurgia, a gente tem um capítulo à parte para a gente falar sobre manejo de feridas. Por exemplo, o Fossum, né? O mais conhecido. O Slater não tem mais, né? Atual, tem só o antigo. Então, geralmente, a gente acaba utilizando o Fossum. A Mariana perguntou: já utilizou açúcar em feridas muito exudativas? Sim, Mariana, no caso, já utilizei bastante. Hoje, eu iria preferir utilizar um Captor, por exemplo, um carvão ativado, né? E eu acho que ele vai ter uma absorção muito melhor e ele não tem aquela questão de ser substrato para as bactérias. Inclusive, ele absorve as toxinas das bactérias, né? Então, é bem interessante localmente também utilizar. E tem o curativo, com carvão ativado também já utilizado, o alginato de cálcio, que ele vai fazer uma melhor absorção. Gosto bastante, eu acho que a gente sempre deve pensar, né, em como ajudar esse paciente na cicatrização. Natália perguntou: em que momento é bom utilizar a pomada Vetagloss? Boa, Natália. A Vetagloss, deixa eu até olhar aqui para não falar besteira, né, da composição dela, porque sulfadiazina tem alguns nutrientes. Eu vou utilizar ela, geralmente, eu não uso muito antibiótico tópico, assim, eu prefiro fazer uma limpeza. Se tem tecido de vitalização, eu vou estar com antibiótico sistêmico, e eu vou fazer o debridamento químico ou cirúrgico. E aí, quando tiver o tecido de granulação, eu já não gosto de ficar colocando muita coisa, muita pomada. Eu vou querer que ele não tenha aderência, para não lesionar esse tecido. Então, eu não uso muito. Eu utilizaria
Se eu não for utilizar um desbridamento químico, por exemplo, que é bem caro a colagenase também, né? Então, se for um tutor que não tenha condições, aí eu utilizo algum que tem antibiótico. Aí eu posso usar o Vetagloss, posso utilizar, né, qualquer um que tenha sulfadiazina. Neomicina, qualquer um antibiótico, né, ele pode funcionar. Se eu não tiver cultura, ele vai ser às cegas. Se eu tiver uma cultura, aí eu me guio pela cultura, né? Se eu tiver uma complicação, isso é até interessante, né? Se eu tiver qualquer complicação de uma ferida que tá piorando, sempre lembrem-se de pegar material e fazer uma cultura, porque pode ser que tenha uma bactéria resistente ali, e daí nem o meu antibiótico tópico ou o meu antibiótico sistêmico esteja atuando, tá? E lembrar que se eu já tiver com antibiótico, ele pode interferir nesse resultado. Então, se o tutor tiver condições, o momento ideal é quando a gente recebe esse paciente fazendo antes de instituir uma antibiótico terapia. Paloma pergunta, doutora, você considera usar pomadas como Baby Med em feridas? Tá, tipo hipoglós, né? Então, esse tipo de pomada eu não uso muito. Quando que eu utilizo? Por exemplo, se eu tiver uma dermatite urêmica, né? Então, por exemplo, eu tenho ali uma cistostomia, uma ureterostomia, e aí vai ter a urina na parede abdominal, causando uma dermatite. Ou se o meu curativo está em algum local ou o paciente tem uma pele muito sensível, que ele esteja assando, né? Às vezes, principalmente quando fica nas dobras dos membros, ele vai assando conforme o paciente vai se movimentando, e aí eu gosto de usar nessas áreas. Eu não gosto muito de utilizar no ferimento, porque ele é difícil remover. Lembra que, inclusive, foi um amigo meu, quando o filho dele fez uma cirurgia, e o filho dele gritava de dor enquanto ele tentava tirar a crosta que formou. Por isso que hoje em dia eu não uso muito pomada, porque ele forma uma crosta, e a gente tem que remover essa crosta. Às vezes, nessa remoção, eu vou danificar mais ainda o tecido de granulação que está ali formando. Então, não gosto muito de utilizar, a não ser que seja na pele, para assaduras. Tivemos muitos elogios, prof, para essa palestra. A gente vai passar alguns da Débora, a Ana Cristina também, agradecendo muito, prof. Obrigada, Débora. Obrigada, Ana Cristina. Não sei se vão passar todos, né, Alexandre? Muito obrigada. E obrigada pelas perguntas, vocês me deram a oportunidade de falar um pouquinho mais. Então, acho que seria isso mesmo. Nós gostaríamos de agradecer a todos os ouvintes e fazer o convite para o nosso próximo encontro, que vai ser no dia 26/4, sobre choque hipovolêmico. Então, sigam as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Agradeço novamente a professora doutora Bruna Fernanda Firmo, e obrigada a todos e boa noite. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, comissão organizadora também. Boa noite para todos. Tchau.